Olá, boa tarde a todas e todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, começado ontem sobre Amós, capítulo 8, versículo 4 a 7. Quem ainda não viu o vídeo, convido a que vão ao YouTube e vejam esse primeiro vídeo. Hoje, um segundo momento. Para iniciar, vamos retomar a leitura desses versículos que são a base para a exegese e o estudo bíblico que fiz. A ganância dos mercadores. Escutai, vós que vos encarniçais contra o pobre, para aniquilar os humildes da terra. Vós que dizeis, quando é que passará a lua nova, para podermos vender os grãos, e o sábado para abrirmos os sacos de trigo, diminuindo a efá, aumentando o ciclo, alterando balanças mentirosas, comprando os indigentes a dinheiro e um pobre por um par de sandálias? Venderemos até o farelo do trigo. O Senhor jura pelo orgulho de Jacó, jamais me esquecerei de uma só de suas ações. Esse é o contexto, esse é o texto que a gente está analisando. E o contexto a gente começou a ver ontem. Amós, um profeta da terra, do povo trabalhador, alguém que seguia o ensinamento de Javé, o Deus libertador, o Deus do Êxodo, que livra e liberta o povo da escravidão do Egito, liderada por Moisés. E é um profeta do povo, e não um profeta do templo, dos sacerdotes, que muitas vezes estão a serviço da religião institucionalizada e a serviço da monarquia, inclusive dos reis de Israel. Ele não, Amós é profeta do povão. Teve uma campanha da fraternidade que pegou um versículo de Amós, porque é alguém que fala fortemente, faz denúncia, anuncia, denuncia. Como eu cresci na diocese de Ji-Paraná, em Rondônia, na época do Dom Antônio Possamay, ele sempre falava disso. Trabalhar o Evangelho é anunciar a boa nova, tudo de bom, um novo céu e uma nova terra, mas também denunciar. Temos que denunciar toda e qualquer injustiça. É o que Amós faz há 740 anos antes de Cristo, lá na terra de Israel, e que serve para o nosso dia de hoje. Ontem eu falava o que me levava a fazer essa exegese, escolher esses versículos bíblicos, certo? Também vimos quem é Amós, qual o contexto dele. E agora vou trabalhar lendo a exegese que fiz em 2009. Vamos entender a mensagem presente nesses 3 versículos. A análise do conteúdo do livro de Amós permite-nos perceber a preocupação que o profeta tem em relação à sociedade. Ele foi definido como o profeta da justiça. É evidente que a mensagem de Amós apresenta duras críticas aos agentes e aos mecanismos de exploração e opressão dos camponeses empobrecidos sob o governo de Jeroboão II, o rei de Israel do Norte, lá em 783 a 743 a.C. Trata também do incremento de relações de empréstimos e dívidas entre pessoas do próprio povo no século 8 a.C. Outra crítica que Amós faz é à liturgia, ao culto formal desligado da vida. Para os ricos, a religião legitimava o sistema de opressão. Será que hoje mudou? Ou muitos ricos se dizem cristãos? Falar do nosso ambiente, cristãos. Muitos são cristãos, mas
da porta para fora da igreja, explora, massacra, oprime o povo trabalhador. A proposta libertadora de Javé havia sido esquecida e recusada pelo povo de Israel, e o profeta Amós então se levanta para denunciar as injustiças. A perversão da justiça para com os pobres, a opressão aos empobrecidos e a exploração das pessoas mais fracas clama pelo juízo divino. É a fé do povo hebreu do Antigo Testamento, em que espera de Deus uma posição, uma tomada de decisão para acabar com a opressão. Hoje a gente pode entender que para acabar com a opressão, Deus nos inspira, nos motiva, o Evangelho nos convida, nos convoca, e cabe a nós então trabalhar na construção desse reino. Não por medo, não para querer ir para o céu depois, mas é para agir desse modo, porque temos a convicção de que o importante é ser solidários, construir um novo mundo. E nós nos construímos ao construir o mundo e vice-versa. Quando eu atuo no mundo, querendo transformar, o mundo também vai me transformando, e nós vamos juntos construindo uma nova terra, um novo céu e uma nova terra, na perspectiva cristã. Javé, aquele que é forte como um carvalho, fará vir o dia mau sobre os fortes de Israel. Na mensagem destes textos proféticos, além das denúncias sociais, sobressai o anúncio de um juízo iminente de Javé na história do seu povo. Amós é o primeiro profeta que inverte as expectativas de um esperado dia do Senhor. Os profetas do Antigo Testamento, muitos eram apegados a essa ideia de esperar o dia do Senhor. Vem, Senhor, venha Javé. E ele rompe com isso. Não é esperar o dia do Senhor, que o Senhor vai restaurar Israel. Ao contrário, Amós afirma que no dia do Senhor acontecerá a total destruição dessa sociedade e religião corrompidas. Como escreve, diz ele: em todas as vinhas haverá rito fúnebre quando eu passar no meio de ti, diz o Senhor. Podemos afirmar, portanto, que a profecia de Amós dirige-se ao Estado tributário, suas instituições e seus agentes, e aos poderosos da sociedade civil e religiosa de Israel. A preocupação de Amós é pela vida digna para seu povo. E quem estava se dando bem eram os governantes da época, os religiosos que manipulavam a fé do povo, e ele vem questionar, sobretudo os comerciantes. Vamos agora partir para uma parte desse trabalho que é chamada comentando o texto. O que eu, Dirceu, quando fiz esse trabalho, esta exegese, a partir do estudo feito, eu estou pulando partes aqui. O que depois de eu ler, estudar, ler outros livros sobre o estudo bíblico e tal, cheguei à seguinte conclusão. Depois de ter feito a tradução do hebraico, a língua do Antigo Testamento, para o português, é um processo que a gente chama de transliteração. Pegar a palavra em hebraico, nesse caso, e traduzir. Tudo isso a gente aprende a fazer para não ficar lendo a Bíblia de qualquer maneira. Isso aqui, para nós que cremos, é algo muito sério, e pela seriedade que tem, pede de nós compromisso com um estudo, um aprofundamento. Entender o que está por baixo, o texto, o contexto e o pretexto. E também o intertexto. Um texto sempre está interligado com outros textos.
Temos que também ter isso em mente ao ler, ao meditar, no caso aqui, a palavra de Deus. Muito bem, vamos seguindo para a parte chamada comentando o texto. No versículo 4, o profeta se dirige aos comerciantes que oprimiam o povo. Diz ele, Amós, que espremem o pobre e aniquilam o necessitado. Trata-se dos comerciantes do reino do norte que alimentavam sua cobiça, explorando os pobres da terra através do comércio. Nos versículos 5 e 6, vemos quais são as ações realizadas pelos comerciantes. Estamos falando de comerciantes que provavelmente exploravam os depósitos de cereais, que às vezes funcionavam no subsolo dos santuários e do templo. Imagina como que era estruturada a religião judaica na época. Os silos muitas vezes estavam no subsolo dos templos, das sinagogas. Então, era muito natural que um sacerdote da religião judaica, se não tivesse o bom senso, aproveitasse para explorar o povo. E é isso que o profeta Amós denuncia. Na sua ganância estavam preocupados e diziam: quando passará a lua nova e o sábado para abrir sacos de trigo? Vamos entender por que Amós fala disso? Durante a festa da lua nova não podiam realizar atividades comerciais. Isso faz parte da lei do povo hebreu do Antigo Testamento. Durante a lua nova não podia haver comércio. Aos sábados o comércio era proibido. Shabat, na língua hebraica, que virou sábado em português, em espanhol, era o dia dedicado a Javé, ao Deus de Israel, e não podia haver comércio. E ele fala, os comerciantes, quanto que vai passar o sábado para poder comercializar, vender, faturar? Portanto, seguindo a lógica da ganância, esses comerciantes estavam em prejuízo. Isso não era tolerado por eles. E hoje, qual é a nossa realidade de Covid-19? Comerciantes querendo abrir, forçando prefeitos, governadores e tal. Vou falar só desses aí, tá? Pressionando para que abram o comércio, para poder faturar, vender e tal, né? E a vida dos seus trabalhadores se infectar, cada um com seus problemas. Será que é por aí? Isso é o projeto do Reino de Deus? Podemos afirmar que não. O projeto do Reino é vida plena para todos. E nesse contexto, a única forma de proteger a vida é ficando em casa. Eu estou podendo me cuidar. Também estou me cuidando. Tem gente que pode e não se cuida também, né? É difícil trabalhar as consciências. Mas independente disso, a crítica que faço aqui e agora, atualizando a palavra de Amós aos comerciantes é: vamos abrir tudo, vamos vender, vamos faturar. E a Covid-19, quem morrer, morrer. Quem morrer, morreu. E daí? Por isso faziam trapaças a fim de recuperar essas perdas pela pausa nas vendas nos dias proibidos. Lá no texto que eu li para vocês, falou de diminuir a EFA, aumentar o preço e alterar a balança falsa. EFA era uma medida da época que o texto foi escrito. Aumentar o preço e alterar a balança. Lembra aquelas balanças de há uns anos atrás? Você colocava um pezinho aqui, colocava o produto aqui, né, vice-versa, até equilibrar. Eu que fui feirante, eu manjo do negócio. Mas a balança de hoje, toda digital, também dá para alterar, falsificar. Até hoje fazem isso, né?
Não é por aí. O golpe era tão intenso que o profeta descreve a situação dizendo que os comerciantes querem comprar por dinheiro os pobres e os necessitados por sandálias. Diante de tanta injustiça e opressão, o profeta anuncia que o Senhor não ficará inerte, mas tomará a dor dos pobres e, sendo fiel ao seu amor, afirma no versículo 7, jura Javé por orgulho de Jacó, ou seja, em defesa do povo pobre, que se lembrará por todo sempre totalmente da ação inteira. E tudo aquilo que fazem os comerciantes, Deus, Javé está ligado. Está atento ao que fazem contra o povo pobre, marginalizado. Temos os termos, né, usados: lua nova, sábado e Efá. Vamos entender um pouco melhor isso aqui. Então, lua nova tem o sentido aqui que no cerimonial religioso do povo hebreu ocorria no início de cada mês, sendo celebrada todos os meses do ano, como ocasião especial de adoração. Nesse dia tocavam-se trombetas, ofereciam-se holocaustos e oferta de manjares ao Senhor. Mas aqui em Amós, o principal sentido explicitado é a cessação, ou seja, paravam as atividades comerciais. E era exatamente isso que irritava os comerciantes. Quanto ao termo Shabá, sábado, significa repousar ou cessar, parar de trabalhar, descansar, renovar as forças. O termo Shabá também ele serve, é análise para um outro vídeo inteiro só dedicado a isso, porque tem duas origens. Uma é lá no Gênesis, Deus criou o céu e a terra, tudo, e no sexto dia, que é o sábado, descansou, né? Mas tem uma outra origem, o dia do descanso. É da escravidão no Egito. O povo merecia e precisava descansar. O sábado, na tradição judaica, é sobretudo para fazer memória do povo que foi escravo no Egito e que, vencido essa etapa, não poderiam repetir esse sistema de trabalhar o tempo todo. Temos que ter um dia de descanso, um dia de maior intimidade consigo mesmo e com o Deus da vida. E não só trabalhar. O sábado é isto na Bíblia. Uma delas faz alusão direta ao povo de Deus libertado da escravidão do Egito e que na sociedade que vão formar, o trabalho não deve escravizar, não deve sugar todo o tempo e todas as energias do ser humano. Eu cito aqui: tu te lembrarás de que na terra do Egito eras escravo, e que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com mão forte e braço estendido. Eis porque o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. Não é para ir no shopping, é para descansar, para não ficar trabalhando o tempo todo, para ter um tempo de encontro consigo mesmo.